Deixa ele começar a cair, beleza. Deixa eu voltar lá no chat, senão não vejo o chat. Gabriel escreveu aqui para mim, né? Ah, sim, a prova continua no mesmo esquema, Gabriel, tá? É exatamente a mesma forma, eu não vou mudar o formato, não. E no terceiro bimestre vai ser a mesma coisa, se a gente continuar em online, no quarto bimestre também, tá? Eu não vou usar o Google Forms, não. Eu vou pedir a resolução para vocês, tirar fotinho, mantenha, é como se fosse uma lista, Gabriel. É exatamente uma lista, tá? Resolve os 6 exercícios, tira a foto e manda para mim. Se não conseguir anexar, vai que deu problema lá no Class, não conseguiu anexar a prova, manda para o e-mail glopes@unicamp.br, mas só se não conseguir anexar aí no Class por algum motivo, manda no e-mail, que é para não perder o prazo aí dessa prova, tá? Eu acho que vocês estão bem aí de lista, né? Algumas pessoas que estavam aí sem média no primeiro bimestre, tem um pessoalzinho que continua não entregando lista, não tinha média 5, não me entregou lista, não apareceu aí nas aulas. Esse pessoalzinho aí tá sendo daqui a pouquinho chamado pelo SOI, tá? Eu vou passar essas informações para o SOI, e o SOI vai entrar em contato, tá bom? Porque tem um pessoalzinho aí que provavelmente vai para a recuperação. E aí as orientações da recuperação vão estar no e-book. Assim, já mandei lá no Class para vocês nessa semana, informação que a recuperação ia ficar no e-book. Na aula passada, nós começamos a falar em calorimetria, tá? E na aula passada, nós estávamos falando dos termômetros. Eu não lembro onde eu parei. Eu vou abrir aqui os slides, deixa eu achar aqui os slides, para eu ver onde eu parei com vocês. Nós não tivemos aula na sexta-feira, nós tivemos uma aula só na quarta. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos slides de aula, onde eu parei. Ou se eu só conversei com vocês dizendo que eu ia falar de calorimetria. Não lembro onde nós estávamos. Mas deixa eu abrir o slide. Cheguei a abrir slides na aula passada para vocês? Sim ou não, pessoal? Eu não lembro se eu abri ou não. Porque como eu dou essa mesma aula para vocês, para MEC, para NOT, só conversei, né? Falando que nós estávamos, então, começando o livro 2 agora de física. Qualquer livro, volume 2, tá? Então, começando termologia pelas escalas termométricas, tá? Então, primeira coisa, o que nós vamos estudar em termologia? Nós vamos falar, a princípio, de duas grandezas físicas, temperatura e calor. Eu vou sair do chat um pouquinho, porque eu vou colocar aqui no modo apresentação, tá? O que eu vou falar talvez não seja novidade para alguns de vocês, para outros, provavelmente é. Então, termologia, ela vai estudar aí fenômenos relacionados a uma troca de energia, que é calor, e nós vamos falar principalmente de temperatura e calor, que são coisas diferentes, tá? Então, eu vou estudar com vocês aquecimento, resfriamento de corpos, mudança de estado físico, né? Vou falar de expansão, isso é dilatação, contração dos corpos, falar da dilatação dos líquidos, vou analisar situações de transformações gasosas, isotérmica, isobárica, isométrica, adiabática. Vou relacionar energia cinética com temperatura e assim por diante. Então, a parte da física que estuda até equilíbrio térmico, nós chamamos de termologia. Quando a gente começa a falar em comportamento de gás, eu já estou entrando numa parte da física chamada termodinâmica, tá? E aí nós vamos ver que gás pode realizar trabalho, lembrando que trabalho é força vezes deslocamento, mas aí eu não vou escrever a grandeza trabalho em função da força e nem do deslocamento. Eu vou escrever a grandeza trabalho em função de pressão,
volume, temperatura. E aí eu vou chegar nas leis da termodinâmica e funcionamento aí de algumas máquinas térmicas. Eu vou aumentar aqui o meu slide um pouquinho, só essa figura, porque essa figura aqui pra gente, ela é importante. Depois eu reduzo ela de novo, tá? Aqui embaixo tem esse gifzinho, assim, essa figurinha para nós. E o que essa figurinha está mostrando aqui para mim? Eu tenho uma barra de um material condutor de energia, e nessa barra tá aparecendo aí umas bolinhas com um sinalzinho aí de menos até, né? Essas bolinhas, elas estão representando partículas, tá? E quando a gente olha, tem bolinhas em vermelho, tem umas bolinhas aqui já em marronzinho, aqui um azulzinho escuro, aqui um azulzinho mais clarinho, até outra ponta aqui da direita, onde essas bolinhas são azul clarinhas e estão quase paradinhas, né? Por que eu tô com essa figura aqui com essas bolinhas? Porque eu tô numa escala menor, eu já comentei isso com vocês anteriormente. Eu tô diminuindo a minha escala. Estou falando de movimento de partículas. E movimento de partículas eu não enxergo. Então, eu estou aqui com um simuladorzinho. Por que aqui está em vermelhinho? Né? Porque está próximo à chama, que é a fonte de energia. E aqui está mais azulzinho clarinho, mais devagar. Por quê? Porque aqui não tem a chama. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar, eu vou falar em temperatura e eu vou falar em calor, que são grandezas físicas diferentes. Se abrir o livro de física, vai estar lá uma definição para temperatura, que é assim: grau de agitação das partículas. Vai dar essa definição. A maioria dos livros de física traz isso. E calor vai estar como energia em trânsito. Eu vou pôr aqui uma definição um pouquinho melhor para vocês já já, mas isso aqui é o que aparece nos livros de física. Então, quando eu olho para esse GIF, eu estou imaginando o seguinte: esse bico de Bunsen, que está aqui representado nessa figura, que tem essa chama em azul, ele está fornecendo energia para essa barra condutora, tá? Essa energia que está saindo do bico de Bunsen e indo para a barra, que é a tal da energia em trânsito, é o que nós estamos chamando de calor, tá? A energia que está sendo transferida da chama para a barra. Depois que chegou na barra, vocês olham as moléculazinhas aqui, as partículazinhas. Elas estão em movimento. Então, eu já não vou chamar mais isso aqui de calor, eu vou chamar, na verdade, isso aqui de energia cinética. Partículas em movimento, energia cinética. É calor só a energia que está sendo transferida, tá? Então, quando eu transfiro energia para um corpo, o que eu observo? Eu observo que as moléculas, as partículas, aumentam a sua agitação, tá? E essa agitação vai promover também modificações nas agitações das partículas que estão ali próximas. Quer dizer, embora a barra toda não esteja em contato com a chama, a barra toda vai se aquecer. É claro que onde está mais próximo da chama, a temperatura, que eu vou chamar aqui de T1, né, do lado esquerdo, é maior do que a temperatura na outra extremidade, que é o T2. Então, eu tenho agitações diferentes. Mais próximo da chama, mais agitado. Mais longe da chama, menos agitado. Porém, essa agitação vai indo aqui de partícula para partícula. Eu tenho uma transferência de energia. Essa transferência de energia, nós vamos ver mais para frente, nessa barra sólida, nós vamos chamar de fluxo de calor. A energia que está indo de uma extremidade para outra. Vou representar por esse símbolozinho aqui de vazio, né? Fluxo de calor. Quantidade de calor que vai de um lado para o outro. Mas para ter esse fluxo de calor, eu preciso ter diferentes temperaturas. Então, a temperatura 1 tem que ser maior do que a temperatura 2 para o calor fluir de um lado para o outro, tá? Vou falar disso depois. Quero falar da temperatura agora. Se eu parar para observar uma dessas bolinhas, vou pegar essa aqui, ó. Estou pegando uma bolinha qualquer aqui, ó, que é uma partículazinha. E eu disser que eu teria uma posição que eu chamo de zero, estou com uma régua, zero.
eu observo que essa partícula oscila 1 hora para a direita, 1 hora para a esquerda, às vezes um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então, essa partícula, ela tem uma oscilação em relação a essa posição que eu estou chamando de zero, tá? Se eu pegar uma outra partículazinha aqui desse lado mais direito, ó, peguei uma azul aqui, e colocar aqui uma posição zero, eu também vou observar que essa partícula tem uma pequena oscilaçãozinha para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Mas não é a mesma oscilação que essa vermelhinha tem. Essa vermelhinha, ela oscila, ela vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda, com uma amplitude de oscilação diferente dessa azulzinha, tá? Então, elas têm amplitudes de oscilações diferentes com relação a esse zero. O que a gente faz? A gente associa essa amplitude aqui de oscilação, essa movimentação, esse vai para lá e vem para cá, com temperatura. Por isso que está ali, grau de agitação das partículas. Quanto mais agitadas estiverem as minhas partículas, quanto mais elas oscilarem de um lado para o outro, para cima e para baixo, maior é a temperatura. Quanto menos elas oscilarem, menor é essa temperatura. O importante é a gente saber que nunca vai acontecer isso aqui, ó, de eu ter uma partícula sem oscilação, tá? Isso é uma partícula parada. As partículas têm oscilação. Por menor que seja, essas oscilações existem, tá? E a essas oscilações, eu chamo essa medida, né, de temperatura. Quanto mais energia eu forneço, isso é, quanto mais calor eu fornecer, maior a amplitude dessa oscilação, portanto, maior a temperatura. Porém, temperatura e calor, ó, estão relacionados entre si. Porém, isso não vai acontecer o tempo todo. Vai chegar numa situação que essas minhas partículas que estão aí vão ter uma oscilação tão grande, que a distância entre elas, já vou falar um pouquinho mais da distância entre elas, começa a se modificar de tal forma que ela não tem mais como agitar mais do que isso, ela muda de estado físico. Deixa de ser sólido, passa a ser líquido. Deixa de ser líquido, passa a ser gás. Enquanto estiver ocorrendo a mudança de estado físico, eu posso fornecer calor, eu posso fornecer energia, e a temperatura não vai mudar. Então, imagina que vocês têm aí uma panela cheia de água, tá? Quando vocês começam a aquecer essa panela, se vocês colocarem um termômetro aqui dentro, vocês vão ver a temperatura da água subindo. Até que ela vai chegar no valor aproximado aí de 96, 98 graus em Campinas, 100 graus a nível do mar, 100 graus Celsius, né? E mesmo continuando aqui com uma chama muito forte, essa temperatura não sai desse valor. O que significa que, ó, posso fornecer energia, mas a temperatura não aumenta mais. O que significa que calor e temperatura não são as mesmas coisas. Se fosse a mesma coisa, sempre que eu variasse a energia aqui, ia variar a temperatura, tá? Mas o que eu observo? Eu observo que, se eu continuar fornecendo energia, o nível da água dentro da panela começa a diminuir. Então, isso significa que essa energia que eu estou fornecendo, a partir dos 100 graus Celsius que a água atingiu, está sendo usada apenas para uma conversão de estado físico, para uma mudança de estado físico, e nada além disso, tá? Quanto mais agitadas estão essas partículas, então imagina que eu tenho uma partícula, aqui eu tenho outra partícula, essas partículas, elas têm um distanciamento entre elas, né? A gente sabe que essas partículas têm cargas elétricas, então aqui em volta delas tem o tal dos campos, né? Pensem, olha, esse campo que está aqui, um campo elétrico, a partícula está oscilando, oscilação de campo elétrico gera campo magnético, tem vários campos aqui gravitacional ao mesmo tempo, porque isso aqui tem massa, isso aqui está agitando. Tem forças entre essas partículas, força de atração, força de repulsão. O que a gente observa quando a gente fornece energia é que a distância entre essas partículas, ela vai modificando, tá?
E quando modifica essa distância entre as partículas, eu modifico as forças que estão atuando entre elas, e aí eu modifico também as dimensões do corpo. Isso é, um aquecimento, um resfriamento, que é o que está escrito aqui em cima, isso provoca uma dilatação. Isso é, uma modificação nas dimensões do corpo, no distanciamento dessas partículas, tá? E à medida que eu vou aumentando cada vez mais esse distanciamento, eu vou diminuindo aí as forças que existem por causa desses campos, elas vão se alterando, e isso vai alterando também o estado físico da matéria, tá? Então, só para a gente ter uma ideia geralzona disso. Vou apagar os meus rabiscos todos, vou diminuir minha figura para voltar aqui nos meus slides, tá? Estou diminuindo aqui, vou voltar aqui para o meu tamanho normal, para prosseguir aqui com os slides. Eu não consigo medir a olho nu a agitação dessas partículas, não dá, tá? Então, eu já sei que o que é temperatura, né? Aqui tem uma definição diferente do livro. A definição que eu coloquei aqui é que temperatura é uma grandeza que vai caracterizar um estado térmico de um sistema, né? Não falei em agitação de partículas, mas eu falei num estado térmico, tá certo? Eu não consigo ver partículas, portanto, eu não consigo medir essas oscilações. Mas o que eu sei? Eu sei que quando eu forneço energia, isso oscila, isso expande. Então, eu consigo medir dimensões de um corpo quando eu forneço energia para ele. Eu sei que as dimensões mudam, daí criou-se um instrumento para medir indiretamente, vamos dizer assim, a temperatura, tá? Por que indiretamente? Porque eu não estou olhando aqui a amplitude de oscilação. Eu estou olhando a dilatação, a modificação das dimensões de um corpo. Aqui eu tenho um termômetro daqueles antigos, né? Acho que nem tem mais isso aqui em casa. Uma ou outra casa tem esse termômetro. Eu vou começar falando dele para vocês entenderem, né? A gente tem os termômetros mais modernos, que são aí os termômetros digitais. Hoje é uma aula só, eu não vou falar de termômetro digital, não dá tempo, tá? Vou falar desse termômetro clínico aqui, que é o mais antigo que a gente tem. Como que é esse termômetro? Esse termômetro, ele tem uma ponta de metal, que é um bom condutor, esse aqui da foto, né? Todos os termômetros têm pontinha de metal, exceto aqueles que emitem ondas eletromagnéticas, que funcionam por reflexão dessas ondas, efeito Doppler e tudo mais, tá? Então, eu tenho aqui uma pontinha de metal. Essa pontinha de metal, dentro dela tem um líquido. Pode ser mercúrio, pode ser álcool. Mas tem um líquido sensível ao calor. O que eu quero dizer sensível ao calor? É um líquido que, quando eu aqueço, ele expande rapidamente, tá? Ele modifica as dimensões dele rapidamente. Os líquidos, a gente vai estudar dilatação de líquidos, a gente vai ver que eles se comportam um pouquinho diferente dos sólidos, né? Eles expandem rapidamente. Você coloca lá o leite para ferver na panela, de repente o leite vaza. Por que que o leite vaza da leiteira? Exatamente porque ele dilatou, ele expandiu, né? Então, aqui eu ponho um líquido capaz de expandir, nessa pontinha. Depois eu tenho uma estrutura aqui de vidro transparente, tá? Dentro dessa estrutura tem um tubo capilar. O que seria esse tubo capilar? É um canudinho de vidro também, bem fininho, gente, bem fininho mesmo, tá? Por que que eu tenho esse canudinho bem fininho? Porque aquecendo a ponta, o líquido vai expandir. Só que eu não deixo esse líquido expandir para todos os lados. Esse líquido, quando expandir, ele obrigatoriamente vai expandir ocupando esse volume aqui de dentro desse canudinho bem fininho. E aí, o que eu vou pôr dentro desse tubo de vidro? Uma régua, tá? Uma régua com uma escala, que é a nossa régua, que está lá em centímetros. Mas aqui, a unidade não vai aparecer em centímetros ou milímetros. Vai aparecer lá, ó, graus Celsius, que é o que a gente usa.
ou graus centígrados, como vocês costumam falar, tá? Então, o termômetro ele tem mais ou menos essa estrutura. Essa parte de metal, ela tem que ficar envolvida pelo corpo, por isso que a gente coloca embaixo do braço, algumas pessoas colocam na boca. Nos animais, no ânus, porque precisa ficar todo envolto aqui pelo corpo para medir temperatura. Eu não posso colocar esse termômetro aqui na testa, tá? Por que eu não posso colocar na testa? Porque uma parte vai ficar em contato com o meu corpo, outra parte vai ficar em contato com o ar. Então, eu não posso. Eu tenho uns termômetros aqui em casa que eles são bem bonitinhos, eles parecem um band-aid. Dei até pro Fabinho, pro Alan, e ele é um band-aidzinho, sem cola, né? Aqui ele tem uma fita aqui dentro, e você segura nessa parte aqui de volta, e coloca ele na testa, e aí ele vai mudando de cor. Ele vai brilhando aqui, ó. É bem legal, né? E para cada faixinha colorida, ele dá a leitura da temperatura, 37, 38, para cada uma tem uma cor. É bonitinho. Ele é um termômetro usado por pediatras para medir temperatura de criança. Mas quem se diverte é o pai e o pediatra, porque a criança não vê mudar de cor, né? Tá na testa da criança, não vê. Então, aconselhável seria colocar a criança na frente do espelho para ela ver mudando de cor aqui o termômetro. É bem legal, tá? Ele custa em torno de R$ 5, R$ 8 nas lojas de equipamentos médicos e hospitalares. Da última vez eu comprei acho que uns 10 dele. Os que tinham no laboratório de física roubaram todos, tá? Porque é o tamanho de um band-aid, então é facinho de pôr no meio do caderno e levar embora. E os alunos adoram, então eles levam embora mesmo. Então, lá no colégio não tem nenhum, só tenho aqui na minha casa, preciso achar, e os outros professores de física também, porque eu dei vários para eles. Então, como é que funciona esse termômetro? Tá? Não estou falando aqui do de cor. Esse de cor, não sei se já foram em feiras místicas, que tem um anelzinho também que você põe no dedo e ele também muda de cor. Tem uma pedra aqui que muda de cor. Na verdade, não é a pedra que muda de cor, né? É a parte de baixo aqui desse plástico, que também tem essa fitinha, que dependendo da temperatura da mão, fica verde, azul, vermelho, e aí os esotéricos associam isso, vermelho tá apaixonado, azul tá tranquilo, preto tá estressado, né, eles associam aí as cores ao comportamento das pessoas, mas na verdade a cor no anelzinho, ela tá associada à temperatura da mão, e não ao humor da pessoa, tá bom? Então, voltando aqui no termômetro. Nossa, desviei o assunto de novo. Termômetro. O que eu quero falar do termômetro na aula de hoje? Esses termômetros, eles têm uma escala, e esse é o meu assunto. Essas escalas dos termômetros, tá? A escala que nós usamos, que é a escala centígrada, ela não é usada em todos os países. Na aula de química, por exemplo, a Ana Paula, a Edileuza, não usa a escala Celsius. Ela usa uma outra escala, ela usa a escala Kelvin, tá? Então, por que nós temos escalas diferentes? Então, primeira coisa, como que é criada uma escala, tá? Imaginem vocês que para criar uma escala, eu tenho que observar o comportamento da matéria, né? Então, eu já sei que eu forneço energia, muda de estado físico, expande, acontece várias coisas. Para criar uma escala de temperatura, eu preciso ter pelo menos 2 pontos fixos, tá? Adota-se a água para fazer isso. Então, um dos pontos fixos é o ponto da água líquida, quando ela se transforma em gelo, ou do gelo, quando se transforma em água líquida, pode falar em solidificação ou fusão, essa passagem, né? E também um outro ponto fixo que a gente usa é o ponto da água líquida virando vapor, ou do vapor virando água líquida, a tal da evaporação ou condensação. Por que a gente usa esses 2 pontos como fixos? Porque a gente sabe que nessas duas situações, o que acontece é mudança de estado, não tem mudança de temperatura ocorrendo, então as temperaturas permanecem as mesmas, então eu vou pegar lá um copo, vou colocar um monte de cubo de gelo, coloco um monte de cubo de gelo ali, água sólida, tá? E espero isso aqui começar a derreter.
Por que eu espero isso começar a derreter? Porque quando começa a derreter, eu vou ter água sólida, gelo, e água líquida, e isso vai estar no que nós chamamos, né, atualmente, de 0 graus Celsius. Tá? Então, isso aqui seria um ponto fixo. Por que 0? Porque André Celsius provavelmente associou a água sólida a nenhuma movimentação de partícula, então está parada, 0 de agitação. A outra situação seria a vaporização da água. Isso é, quando a água deixa de ser líquida e começa a sair aquela fumacinha, né? Aquele vapor. A gente sabe que aí a temperatura não está mudando, enquanto tiver essa transformação. O Celsius, que é a escala que a gente usa, ele adotou esses 2 pontos fixos, gelo e vapor, tá? E assumiu alguns valores para isso. 0 para o gelo, que seria, talvez, uma não agitação das partículas, elas paradas. Olha aqui o símbolo grau, relacionado à amplitude de oscilação, Celsius. E o vapor, como ele queria uma escala com 100 divisões, o vapor ocorreu ali no 100, que seria o nosso 1 metro, tá? Se eu pensar aí em distâncias. Como se eu pegasse uma fita e dividisse em 100 partes iguais. Então, aqui eu tenho 100 unidades nessa escala. 100 pequenas divisões, do 0 até o 100. Vamos supor que eu, Gláucia, queira criar um termômetro, tá? E aí eu falo para vocês o seguinte, olha, nesse meu termômetro, eu tenho lá água líquida com gelo. O que o Celsius está chamando de 100, eu vou chamar de 30. 30 graus Gláucia. Olha que bonitinho ficaria, né? E quando eu observo fumacinha saindo da água, o que o Celsius disse que era 100, eu vou dizer que é 50. 50 graus Gauss. É o mesmo fenômeno, tá? Pode ser aqui expansão do mercúrio que eu estou olhando. Tanto o meu termômetro quanto o termômetro do Celsius vão fazer a mesma marcação da expansão do termômetro, a mesma marcação, tá? O que mudou foi a régua. Uma vai de 0 até 100 e a outra vai de 30 até 50. Então, minha régua não tem 100 unidades. Minha régua tem 20 divisões. Tem 20 unidades. De 30 até 50, tem só 20. Mas como é que eu relaciono esses 2 termômetros, já que eu estou usando réguas diferentes? Aquela história, não use a régua do outro para fazer as medições, né? Porque as réguas são diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma altura em comum nesses 2 termômetros, afinal, é o mesmo termômetro, só que com réguas diferentes. Vou pegar aqui uma altura em comum. Essa altura do lado esquerdo eu vou chamar de TC, temperatura em Celsius. E essa altura do lado direito eu vou chamar de TG, temperatura em Gláucia, tá? Em graus Gláucia. Então, se isso é um termômetro, o mercúrio subiu, ou a água, né? Subiu, né? Sei lá o que está expandindo aí no meu termômetro, mas alguma coisa expandiu, de 0 até TC. E o mesmo termômetro, só que na outra régua, expandiu de 30 até TG. É a mesma altura nos 2 termômetros. Portanto, eu posso dizer que no termômetro de Celsius teve uma variação de temperatura, que foi de 0 até TC, então estou chamando de delta TC, é um pedaço de um todo, uma fatia de um bolo. E esse meu bolo mede 100, do lado esquerdo. Peguei uma fatia de um total que ia de 0 até 100. Do outro lado, estão dizendo assim, ó, a fatia do bolo se chama delta TG, variação de temperatura em graus Gláucia. Só que quem está do lado direito disse que o bolo mede 20. Tá? Montei uma relação entre os 2. Mas aí eu estou montando uma relação entre variação de temperatura e o termômetro todo. É uma fração. Peguei um pedaço de um todo, o mesmo pedaço de um todo.
Quem é o ΔTC do lado esquerdo? A delta é sempre final menos inicial. Então, seria a temperatura TC aqui, ó, que eu não sei quanto vale, menos 0, que é a temperatura inicial, sobre 100. E do outro lado seria temperatura final, que é o TG, menos a inicial desse termômetro, que é 30, sobre 20, que é o meu termômetro inteiro. Posso simplificar isso, tirando um zero de cada lado. Posso simplificar isso aqui ainda mais, né? Se eu pegar esses meus denominadores aqui e dividir por 2. TC menos 0 é TC. 10 dividido por 2 ficaria 5. Então, dividi o lado esquerdo por 2. Vou dividir o lado direito também por 2. E aí, eu fiquei com uma função termométrica. Para cada valor de temperatura na escala Gaussian, vamos supor aqui, ó, 45 graus Gaussian, eu consigo descobrir quanto vale na escala dos Celsius. Eu faço 45 menos 30, que dá 15, dividido por 1, que é 15 mesmo. Multiplico por 5, eu acho a temperatura na escala Celsius. Então, quanto vale 45 graus Gaussian na escala Celsius? Assim como, para qualquer temperatura em Celsius, como, por exemplo, 20 graus na escala Celsius, eu sei quantos graus corresponde na escala Gaussian. Eu pego 20, divido por 5, vai dar 4, vezes 1, 4, com mais 30, 34. Tá? E aí eu converto essas escalas termométricas. Vou apagar aqui meus rabiscos, né? Não existe o termômetro Gaussian, mas existem 2 termômetros que são bem conhecidos. Não pode usar regra de 3, Guilherme. Regra de 3 você pode usar se for escrito variação de temperatura, tá? Isso é, eu posso usar regra de 3 para isso aqui, ó. ΔTC sobre 5, né? Igual a ΔTG sobre 1. Isso eu posso fazer. Regrinha de 3. Mas quando for variação de temperatura, quando for um valor específico para temperatura, aí não, tá? Já vou falar um pouquinho melhor disso aí, ok? A água, Arthur, por que a gente não usa água? Já vou falar do zero absoluto, tá, Gui? A água a gente não usa por alguns motivos. Primeiro, porque ela é transparente, tá? E depois, a água, ela demora muito, ela tem uma capacidade térmica muito alta. Então, ela não é tão sensível assim quanto você imagina. Bem sensível para variação de temperatura é o gás, tá? O gás é bem sensível. Eu não sei se vocês já viram, eu vou achar aqui o meu. Tem um negocinho que é assim, ó, é um bulbo de vidro, ele é todo enroladinho aqui. Eu tenho, levava até na escola para o colégio aberto. É um negocinho assim de vidro, ele é vendido pelo nome meio estranho, ele é vendido como tesômetro. Dizem que é para medir o grau de tesão da pessoa, mas não é não. Esse tesômetro, ele tem um líquido aqui dentro, que é álcool com corante e gás. Isso aqui é fechado, não sei se vocês já viram isso aqui. É um tubo de vidro bem fininho, aqui dentro, um canudinho. Eu vou ver se eu acho o meu, aí na próxima aula eu abro a câmera e mostro para vocês. Eu não sei se o meu ficou na escola, que eu uso nas aulas de termologia. Aí você segura isso aqui com a mão. Então, você vai lá, pega a sua mão e põe a sua mão aqui em volta, né? A sua mão estando quente, ela aquece o gás, tá? Esse gás sendo aquecido, ele expande rapidamente. Como ele não tem para onde ir, o que acontece? Ao expandir, aqui o canudinho vem até aqui embaixo, ó. Ao expandir, aumenta a pressão aqui dentro. Vocês já devem ter visto gases, né? Em química. Então, aumenta a pressão, né? Eu aqueço, aumenta a pressão. Aí ele empurra o líquido para cima, e o líquido começa a subir nesse canudinho aqui, ó, e começa a encher a parte de cima. Até que todo o líquido sobe, e aqui em cima começa a borbulhar. Começa a sair umas bolhas aqui de cima, né? Aí fala, o líquido expandiu. Não, não foi o líquido que expandiu. O líquido não foi tão sensível assim para dilatar tanto com o aquecimento da sua mão. O que expandiu foi o gás. E aí, esse gás, ao expandir, empurrou o líquido para cima. E aí, deixou só gás aqui embaixo. Eu continuei segurando. Esse gás continua expandindo, por isso que vai formando bolha aqui em cima.
né? Porque o gás começa a subir pelo canudo. Aí associam isso aí com quantidade de tesão do corpo da pessoa, mas não é não, tá? É temperatura da mão mesmo. Mãos frias não sobe o líquido, tá? É bem bonitinho. O gás expande fácil, mas o gás também tem problema de se aquecer demais, a pressão aumenta muito, aí estoura o recipiente, né? Tem uma explosão do recipiente, o gás também não é perceptível, né? A olho nu, então usa-se corante, essas coisas, em líquidos, normalmente álcool, tá? Aqui, tudo bem com a resposta, Arthur? A água tem uma capacidade térmica muito grande, ela precisa trocar muito calor. Tanto é que a água a gente usa para resfriar motor de carro, para você ter uma ideia, né? Porque ela precisa de uma quantidade de calor muito grande para elevar a temperatura. Então, vamos lá. Temos dois termômetros que são com escalas conhecidas. Mais comuns de se falar, Celsius e o Fahrenheit, tá? O que acontece com esses termômetros? São termômetros que usam os mesmos pontos fixos, ó, gelo e gelo, vapor e vapor. Porém, usam réguas com escalas diferentes. A do Celsius, para o gelo, 0, para o vapor, 100. A do Fahrenheit, escala meio maluca, igual a minha lá, né? Foi de 30 a 50. A do Fahrenheit vai do 32 até o 212. O Celsius, Andrew Celsius, físico sueco, ele viveu mais ou menos na mesma época que o Fahrenheit, tá? Ó, eles faleceram no mesmo ano, 1744, tá? Porém, o Fahrenheit viveu mais tempo, ele nasceu em 1686, enquanto Celsius nasceu em 1701, morreu jovem o Celsius, né? A escala do Celsius, ela só foi oficializada em 1742. Eu não tenho o ano que foi oficializada a escala do Fahrenheit, tá? Mas elas são escalas bem antigas, ó, elas são usadas desde 1700, tá? Então, modificar a utilização dessas escalas agora, para usar a escala Kelvin, que é cientificamente aceita, isso não é viável, né? Vai mudar aí muita coisa. Então, a gente usa essas escalas que estão ótimas para o nosso dia a dia, certo? Então, tem valores diferentes. O que significa que o Celsius tem 100 divisões e o Fahrenheit tem 180. Então, tem divisões diferentes, tá? Ah, ele tinha amor pela vida, sim, Gui. É que talvez os conceitos dele, né, fossem diferentes dos Celsius. Se eu pensar assim, ó, o Celsius estava imaginando que o gelo eram partículas paradas, por isso que ele associou o zero, ele estava redondamente enganado, né? E aí, se eu pensar assim, olha, o Fahrenheit imaginou que o gelo tinha oscilação, e para isso ele adotou um número cabalístico, aí 32, vamos supor, não sei de onde ele tirou 32, ele estava mais certo do que o Celsius, tá? Por que mais certo? Porque o gelo, as moléculas não estão, as partículas não estão paradas. Elas têm agitação. Então, eu não posso dizer que a agitação delas é zero, por exemplo, tá? É só aí uma medida, 0 mais 0 igual a 64. Não, não é isso não, tá? Não é 0 mais 0 igual a 64. Pessoal, eu vou fazer rapidamente a chamada, porque a aula termina às 10, não é isso? E hoje é uma aulinha só. E aí eu vou falar da relação entre esses dois termômetros na próxima aula. Então, coloca um Szinho para mim no chat, quem tiver aí. Alexia, salve, Alexia. Amanda, cadê a Amandinha? Arthur, Caio, Arthur tá aí, Caio. Clara, Diego, Clarinha tá aí, Diego também. Du, Emerson, Enzo, Emerson também tá aí. Gabriel Costa, Enzo também, Gabriel Costa. Gabriel Toledo, ok. Gabriel Ferreira, Gui Alves,
Gui Ramalho, tô pondo as presenças, tá? Gui Gabriel, Gui Penteado, salve, salve para esse povo todo. Gu Fernandes, isso, Gu Dias, tá aí. Ellen, Elô, Henrique, Iago, Henrique tá aqui, joia, Iago, João Pedro, Ju, Calil. Ô, Calil, eu entendi a sua situação com relação à lista, tá? Calil tá aí? Mas eu não pude pontuá-la. Calil tá por aí, não? Cadê o Liam? Liam está. Marcelo. Maria Lu. Teus, cadê o Matheus? Maria Lu tá aí. Matheus, aí. Paulo Martins. Ok. Paulo Sérgio. Pedro Henrique. Ok. Pedro Santos. Rafael Cardoso. Rafa tá aí. Castiglione. Ok. O Cardoso não, né? Deixa eu voltar só um pouquinho. Pedro Santos está. Rafa. Tá aí. A Rafaela. Ok. Thalita. Tiago. Ok, Thalita. Tiago. Ok. Tibério. Zanda. Wesley e Vinícius. Pessoal, obrigado pela presença na aula de hoje. E a gente volta a se falar de novo na sexta-feira. Ok? Vou aqui parar o compartilhamento, a gravação, e a gente volta a se falar de novo sexta-feira. Uma boa semana aí para vocês. Olha o meu celular avisando que a aula acabou. Aí onde eu paro a gravação aqui. Obrigada pela presença, gente. Até mais.